reviravolta na história do assassinato do empresário Davi Aires. Nós mostramos ontem aqui um grande empresário no interior de São Paulo, ramo de usinagem. Este homem, ele foi morto pela pessoa a quem ele estendeu a mão. Um dia na empresa de Davi, apareceu um homem pedindo uma oportunidade, cheio de vontade, querendo trabalhar, aprender. E o Davi falou, tá bom. Era o Everton, conhecido como Fuxo. O Davi resolveu ajudar o Fuxo, ajudar o Everton. Ensinou o trabalho, deu oportunidade, eles ficaram amigos. Só que agora, Davi foi encontrado morto dentro de um cemitério, vítima de um ritual macabro. A polícia entrou na história e começou a investigar. Nós estamos falando ali da região de Americana, Vinhedo, Campinas. É uma das áreas mais ricas do interior do Brasil. Pois bem, a polícia rastreou o celular do Davi e descobriu que movimentaram a conta bancária dele. O dinheiro saiu da conta do Davi e entrou na conta de quem? Adivinha? O Everton, o Fuxo, o amigo, aquele que começou a trabalhar com o Davi. E também entrou dinheiro na conta de uma mulher, amiga de Everton. A polícia começa a investigar, prende o Everton e prende a amiga dele. Quando a polícia puxa as contas bancárias, o dinheiro não estava mais nas contas. Eles tinham transferido para uma outra mulher, uma falsa líder religiosa chamada Tuta. Esta mulher conseguiu fugir, levando todo o dinheiro. E aí o Everton revelou que foi obrigado a levar Davi para uma emboscada no cemitério. Olha as imagens, ó. A polícia trabalhando. O Everton diz que acreditou nesta mulher e acreditou que com a morte de Davi nesse ritual, ele herdaria o comando da empresa e assumiria tudo, inclusive o conhecimento e a sabedoria de Davi. A nossa reportagem foi até lá. Veja comigo. O corpo do empresário foi localizado uma semana depois do desaparecimento, às margens desta estrada sem calçamento, um local afastado que não foi escolhido por acaso. Este muro aqui divide a estrada do cemitério. Tem um portão aberto aqui na frente que a gente consegue visualizar o cemitério. E foi exatamente por esse motivo que atraíram a vítima para um ritual. Esta era a promessa. O seu Davi acreditou, porque ele era amigo do assassino. Os dois trabalharam juntos, se falavam praticamente todos os dias. O autor aí trabalhava para ele, aprendeu com ele. Ele falava assim que até que o senhor que faleceu era o mestre dele, tinha sido o mestre. E foi assim que o executor disse para o seu Davi que aqui eles fariam um ritual. Só que quando chegaram, o seu Davi foi obrigado a entregar o celular, fizeram uma primeira transferência via Pix de R$1.000 e em seguida decidiram que o empresário seria morto. O corpo foi deixado um pouco mais à frente, naquele terreno baldio. Quando a polícia se deparou com aquela cena, chegou a imaginar que poderia ser um julgamento do Tribunal do Crime. Só depois tiveram acesso ao sigilo bancário e descobriram o que estava por trás de tanta crueldade. Na hora que falou assim que ia morrer, o senhor falou, não, mas o que você precisa? Você precisa de dinheiro? Tá aqui, o que eu tiver, eu te dou, tudo. E mesmo assim, ele cometeu o crime. Calma que tem mais. Por isso que eu falei que é uma das principais histórias. Pode encher a tela, por favor, com a foto. Esse da esquerda é o Davi, o que está de camiseta preta.
ele confiava demais no Tuxo, no Everton. E ele foi levado para o cemitério para uma emboscada. O cerco agora está se fechando no interior de São Paulo, atrás da falsa líder religiosa conhecida como Tuta, que é essa que está no centro do seu televisor. Além do envolvimento na morte do empresário Davi, a polícia quer saber se Tuta tem ligação com a morte de uma outra pessoa, Johnny, o motorista de um secretário de saúde de Vinhedo. Tuta teria agido com a namorada desse motorista para ficar com quase R$200 mil. Aí a foto da vítima. A morte de Johnny, inicialmente, teria sido colocada na certidão de óbito como natural. Mas a investigação apontou que Tuta pode ter feito mais uma vítima com seus rituais. Porque a polícia descobriu que a viúva do motorista era uma das melhores amigas de Tuta. O que a polícia fez agora? Reabriu a investigação. E a polícia quer saber onde está Tuta, a falsa líder religiosa. A Grace está na delegacia que investiga o caso e vai trazer todas as informações a partir de agora. É um caso muito grande, um caso que chama a atenção, né, Grace? Boa tarde para você, as suas informações. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. Esse caso que chama a atenção da Polícia Civil de Americana e também daqui de Vinhedo, no interior de São Paulo. As duas equipes de investigação acreditam que possam haver mais vítimas. Logo depois de terem rachado o caso do empresário Davi, que foi morto dessa forma brutal em um ritual macabro, ele foi enganado pela pessoa a quem ele confiava. Ele conhecia o Tuxo desde criança. Ele trabalhava junto com a família desde que era criança. Então ele chegou a trabalhar com a família da vítima, que ele havia matado dessa forma tão cruel, ainda uma semana, ajudando a família a procurar a vítima que estava aparentemente desaparecida. Só que o que aconteceu ontem? Por conta da prisão desses dois amigos, a Ashley, de 22 anos, que é uma auxiliar de enfermagem, que participou do crime contra o empresário Davi. Quando ela estava na delegacia de Americana, os investigadores pegaram o celular dela e viram uma mensagem aqui dos investigadores de Vinhedo, pedindo uma intimação, na verdade, para que ela viesse depor aqui na delegacia por conta da morte suspeita do então companheiro dela, que era o Johnny, de 55 anos. Ela estava com ele há cerca de 3 meses, disse para os investigadores que tinha a intenção de ficar noiva, que no final do ano passado eles iriam casar, só que o Johnny foi morto, encontrado morto na casa dele, porque ele não foi trabalhar, motorista da Secretaria de Saúde, aqui do interior de São Paulo, ele não foi trabalhar. 1, 2 dias, no 4º dia, os colegas acharam muito estranho e aí foram até a casa dele ver o que estava acontecendo. Encontraram o corpo da vítima. Aparentemente ali parecia uma morte natural, mas os investigadores ficaram com uma pulga atrás da orelha, Gotino, porque o celular da vítima não foi encontrado. Se ele tivesse passado mal, uma morte natural, seria normal que o celular tivesse ali por perto. Não estava. Então, depois perceberam que havia um terreno que ele havia vendido por cerca de R$180 mil. Esse dinheiro havia sido transferido para a conta da Ashley, de 22 anos, que participou da morte do empresário depois. Por isso ela estava presa. Como ela havia sido intimada para depor aqui na delegacia, os investigadores de Americana ligaram para Vinhedo, trocaram as informações e foi aí que as duas investigações, os dois casos, se cruzaram. E aí, levantando o perfil, a vida, a rotina das duas vítimas e dos suspeitos, viram que eles se conheciam, que eles frequentavam
o mesmo local, o terreiro, ali onde a falsa líder religiosa fazia os rituais dela. Então, a Ashley, essa auxiliar de enfermagem, que era companheira do Johnny, de 55 anos, que foi morto em novembro, essa investigação que estava ali caminhando um pouco devagar, então foi rachada dessa forma com a prisão dela e do amigo. E agora, então, a Tuta está sendo procurada e provavelmente, então, eles vão responder por essa outra morte também e pelos 180 mil que foram roubados da vítima, Gotino. Obrigado, Grace, pelas informações. A Grace é uma das grandes repórteres da televisão, hoje uma das grandes contadoras de história, né? Porque a reportagem é a arte de contar a história da vida real. Que história é essa, hein, gente? E que traição desse cara que pediu ajuda ao Davi Aires. Ele estendeu a mão em um momento, se tornaram amigos, o cara é funcionário, trabalha, e ele depois acabou querendo ter tudo que o homem tinha, ia tomar tudo dele com a morte. A polícia entrou na história e acabou com essa conversa.